A paz, amados. Hoje nós vamos estudar a palavra de Deus sobre o que ela fala do destino da OM, né, da outra mulher, ou do OH, né, dependendo se você é homem ou mulher, tá? Esse entendimento, ele veio no meu coração após eu ler alguns comentários em outros canais, né, que falam sobre restauração, e eu vi que tinha muitas pessoas que estão passando pelo deserto que ficam se questionando a respeito do outro, né, da outra mulher. Porque elas pensam, acredito que principalmente quem está no início do deserto fica pensando assim que tudo está dando certo, né? Para ela conseguiu o que ela queria, apesar de estar pecando, apesar de estar errando. E você que tem buscado a Deus, tem buscado a restauração, parece momentaneamente que está dando tudo errado. Mas Deus falou no meu coração através dessa palavra, sobre o futuro, né? Que a palavra de Deus, ela pode, através da palavra de Deus, nós podemos saber o plano dele, né? Então, o que vai acontecer com as pessoas que adulteram, né? Então, para isso, nós vamos ler em Isaías 47, do 1 ao 15, que diz assim: Desça, sente-se no pó, virgem cidade de Babilônia, sente-se no chão, sem um trono, filha dos babilônios. Você não será mais chamada mimosa e delicada. Apanhe pedras de moinho e faça farinha, retire o seu véu. Levante a saia, desnude as suas pernas e atravesse os riachos. Sua nudez será exposta e a sua vergonha será revelada. Eu me vingarei, não pouparei ninguém. Nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos, é o seu nome, é o Santo de Israel. Sente-se em silêncio, entre nas trevas, cidade dos babilônios. Você não será mais chamada Rainha dos Reinos. Fiquei irado contra o meu povo e profanei minha herança. Eu os entreguei nas suas mãos, e você não mostrou misericórdia para com eles. Mesmo sobre os idosos, você pôs um jugo muito pesado. Você disse, continuarei sempre sendo a rainha eterna, mas você não ponderou estas coisas, nem refletiu no que poderia acontecer. Agora então escute, criatura provocadora, que age despreocupada e preguiçosamente, em sua segurança, e diz a si mesma, somente eu e mais ninguém, jamais ficarei viúva, nem sofrerei a perda de filhos. Estas duas coisas acontecerão a você num mesmo instante, num único dia, perda de filhos e viuvez, virão sobre você com todo o seu peso, a despeito de suas muitas feitiçarias e todas as suas poderosas palavras de encantamento. Você confiou em sua impiedade e disse, ninguém me vê. Sua sabedoria e seu conhecimento a enganam quando você diz a si mesma, somente eu e mais ninguém além de mim. A desgraça a alcançará e você não saberá como escorunjá-la. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com um resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente sobre você. Continue então com suas palavras mágicas de encantamento e com suas muitas feitiçarias, nas quais você tem se afadigado desde a infância. Talvez você consiga, talvez você provoque pavor. Todos os conselhos que você recebeu só a deixarem extenuada. Deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. Sem dúvida, eles são como restolho, o fogo os consumirá. Eles não podem nem mesmo salvar-se do poder das chamas. Aqui não existem brasas para aquecer ninguém, não há fogueira para a gente sentar-se ao lado. Isso é tudo o que eles podem fazer por você, esses com quem você se afadigou e com quem teve negócios escusos desde a infância. Cada um deles prossegue em seu erro, não há ninguém que possa salvá-la. Podemos entender então, gente, aqui que a Babilônia é a OM. Porque no tempo de Isaías, a Babilônia era um grande império e ele achava que ele era invencível. E o Senhor entregou Israel, o povo dele, nas mãos da Babilônia. Né? Quando Israel estava infiel a Deus, e precisava ser, e Deus queria chamar a atenção de Israel, o que ele fez? Ele permitiu que Babilônia subjugasse Israel. Né? E assim aconteceu conosco, né? Foi o Senhor que permitiu o deserto na nossa vida. Ele que permitiu que o Moeme entrasse na nossa vida, né?
E assim como aconteceu com Babilônia e com Israel, vai acontecer conosco e com OM, se nós seguirmos o projeto do Senhor para a nossa vida, amém? Então aqui no versículo 1, nós vemos que Deus chama a Babilônia de virgem. Quando Deus chama a Babilônia de virgem, ele está falando de uma forma sarcástica, né? Porque a Babilônia ela agiu como se ela fosse uma filha de Deus, porque virgem, a palavra de Deus se refere a virgem, a filha de Sião, né? Que ela é virgem, que é os israelitas, é o povo dele. Então ele está sendo sarcástico, porque ela achava que ela seria como uma filha de Deus. E ela está prestes a descobrir que ela não é, que ela é filha de Babilônia. E ela não será mais considerada como formosa, como uma princesa divina, delicada. Assim como a OM, a Babilônia assim também vai acontecer com a OM, que está agindo como se essa relação que ela está vivendo com o marido de outra pessoa fosse algo certo, algo normal. Ela acredita que o amor, né, digamos assim, que não é o verdadeiro amor, do marido de outra pessoa, pode salvar ela de tudo. Quando você vê uma pessoa que se envolve com outra casada, ela se engana, ela fica tentando se enganar ela mesma. Ah, não, mas é porque a gente se ama. Ah, eu não queria isso. Tem gente que chega para falar: ah, eu até tenho pena da esposa, mas o que eu posso fazer? São sentimentos. A gente não vai contra os sentimentos. Então ela fica se enganando. Que isso não é errado, né? Ela acredita até que se a pessoa divorciar e se casar com ela, pronto, o casamento vai ser abençoado porque agora é ela que tem uma aliança. Mas a palavra de Deus diz que o homem e a mulher estão ligados a uma só carne, um único casamento. A única forma de desfazer uma aliança que foi feita diante de Deus é quando a outra pessoa morre, né? Então as pessoas ficam se enganando, achando que é só divorciar que pronto, eles já estão no caminho certo, e a coisa não é bem assim, né? Então a Babilônia ela ficava achando que ela era também filha de Deus, que Deus também poderia abençoar ela, mas enquanto nós não estamos no caminho certo do Senhor, não fazemos aquilo que Ele quer, aquilo que está na palavra dEle, nós não somos filhas, né? Não somos abençoadas. E pelo fato de momentaneamente ela ter sido escolhida, ela se considera essa princesa, essa delicada, ela se vê assim. Porém o Senhor diz que não será mais considerada assim. Inclusive Deus manda que ela se sentar no chão, sem um trono. Ou seja, tudo que ela tentou construir em cima da aliança de outra pessoa, quer seja uma casa, quer seja uma família, ou seja lá o que for, que motivou ela a possuir o marido de outra pessoa, tudo ela vai perder, ela vai ficar sentada num chão, sem trono, né? O que ela considera que ela está entronizada, né? Que ela conseguiu, que ela conquistou, que ela está soberana, ela vai perder. Então a gente vê nos versículos seguintes, o 2 e o 3, que o Senhor manda que ela apanhe pedras de moinha e faça farinha. Moer farinha, na palavra de Deus, geralmente era ligada a um trabalho de escravo. E ele também manda ela retirar o seu véu. O véu significa pureza. Então, quer dizer, ela, igual eu falei, a pessoa fica se enganando que ela vai corrigir, vai consertar uma coisa que já começou errada. Então, ela não é pura e ela não é rainha, ela é escrava. Ou seja, ela se achava noiva, se achava preferida, delicada, mas ela é uma escrava. Quando Deus diz para ela descobrir as pernas, sugere que é um trabalho duro, um trabalho doméstico e com um toque de vergonha pela exposição indecente, né? Porque hoje em dia todo mundo anda com as pernas descobertas, mas antigamente não, né? Qualquer parte do corpo que mostrasse era indecente, era imoral. Então Deus vai mostrar quem ela verdadeiramente é. E Deus finaliza no versículo 3 dizendo que não pouparei ninguém. Porque algumas pessoas elas acreditam que sairão impunes de cometer adultério, por incrível que pareça. Elas acham, né, que em nome do amor, em nome desse sentimento que eles acreditam que está tendo um pelo outro, que não é amor, porque o amor é uma pessoa, o amor é Jesus, e Jesus não está nesse negócio, né? Em nome disso, pode tudo, né? Devido a essa bagunça que o mundo está hoje, né? Eles se justificam acreditando que foi o que foi e o que estava comprometido, que as escolheu. Mas Deus é um Deus de justiça.
No versículo 4, nós vemos o contraste entre a Babilônia e Israel, ou seja, a esposa e a amante. Diferente da humilhada Babilônia, Israel tem um redentor, tem um Senhor, o Senhor dos exércitos, que vai libertar a Israel. Diferente da OM, você tem colocado a sua esperança no seu Redentor, no seu Salvador. Tem confiado nele e não em si mesma, como a OM faz. Mas essa diferença só vai haver se você realmente estiver buscando ao Senhor. Se você não estiver buscando ao Senhor com todas as suas forças, todo o seu entendimento, como a palavra de Deus diz, talvez você não alcance o propósito para o qual você tem buscado, você tem orado. O seu coração, a sua confiança, a sua esperança tem que estar entregue ao Senhor. Você não pode confiar no seu próprio entendimento, porque isso é a atitude da OM, e não pode confiar no seu poder de sedução. Tem esposa que acha que vai seduzir o marido. Não estou falando aqui que você não deve ter relações com o seu marido, Como eu já falei em outro vídeo, são dúvidas que a gente tem que levar para o Senhor, Cada caso é um caso, Não estou falando que todo mundo tem que ter e também não estou falando que não deve ter de maneira nenhuma. Deus vai agir da forma correta com cada uma de nós, amém? Mas você não pode confiar que porque você está tendo relações com ele, que isso vai trazer ele de volta. O que vai trazer ele de volta é o Senhor, Você tem que fazer, se você for fazer, se é isso que Deus quer de você, que você continue tendo relações, faça com amor, com carinho, com o coração aberto, por submissão, porque a palavra de Deus diz que o seu corpo não pertence a você, mas ao seu marido, para o prazer dele. Faça por ele, pelo Senhor, pela aliança que você tem com ele, porque você acredita na palavra dele. Mas não acreditando que é isso que vai trazer o seu marido de volta, porque quem pensa assim é a OM, ela que acredita que a sedução, o corpo dela, a forma dela de agir, enfim, que é isso que vai prender um homem. Não é isso. Quem inclina o coração é o Senhor. Amém? No versículo 5, vemos o Senhor dar uma ordem para que ela fique em silêncio nas trevas, ou seja, a OM que tem sido arrogante, espalhafatosa, que tem se gabado da sua conquista, ela vai ficar em silêncio e nas trevas. Saiba que o seu Redentor, ele vai calar a boca dela e vai mandar ela para as trevas. E novamente ele afirma que ela não será mais engrandecida, não será rainha de reinos. Hoje ela pode estar aí, levantando e endurecendo a sua cerviz, como diz a palavra, achando que ela conquistou, que ela é rainha, que ela é preferida, que ele te abandonou para ficar com ela. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara. Não foi uma decisão somente dele, o Senhor inclinou o coração. Quem permitiu foi o Senhor. É claro que ele foi atraído pela sua própria concupiscência, como a palavra de Deus diz. Mas Deus tem o coração do seu marido nas mãos dele. E se ele permitiu que a OM entrasse, é porque tanto você quanto ele precisavam de tratamento, precisavam do deserto. Amém? Nos versículos adiante, 6 e 7, eles mostram que foi o Senhor que permitiu o seu deserto. Ele entregou Israel para a Babilônia para ser tratado. Nós devemos ter esse entendimento de que Deus ele tem o controle total. Ele permitiu que a OM entrasse na vida do nosso marido para chamar a nossa atenção e nos fazer ver os nossos erros e os nossos pecados, fazer com que voltássemos para ele, ou no caso de quem não o conhecia, fazer com que o conhecesse. Então ele entregou Israel na mão da Babilônia para tratar a infidelidade de Israel. Porém, o cruel desrespeito da Babilônia por Israel, quando o Senhor os entregou na sua mão, será vingado. Então não se desespere. Deus permitiu o deserto? Sim, ele permitiu. Mas ele não deixará aqueles que estão sendo usados por Satanás, apesar da permissão dele, ficarem impunes. Amém? A palavra de Deus diz que virão os escândalos, mas ai daquele por quem os escândalos virem, É a palavra dele, ela não mente. Não se preocupe com a humilhação que você tem sofrido, com a dor, não se preocupe com isso. Tente se concentrar no Senhor, agarre-se na bainha dele, porque ele vai te vingar, é a palavra dele que diz. Aqui vemos também que a Babilônia ela se gaba arrogantemente de que continuará a ser um império, ser senhora de reinos.
por toda a eternidade. Isso equivale ao que a OM pensa. Ela acredita que o que ela faz ou fez a você nunca vai voltar para ela. Ela acha que ela não será trocada, não será humilhada, não será preterida, que isso que está acontecendo com você nunca vai acontecer com ela, porque ela confia, né, digamos, né, confia no taco dela, porque ela se acha mais bonita, talvez. Às vezes nem é, mas se acha. Ou não, mas ele me ama muito, não, mas ele prefere a mim. Ela acredita que isso nunca vai voltar para ela, né? Porque ela acredita nesse poder de sedução, ela acredita que será senhora para sempre. Porém, a palavra nos garante que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Então, o que ela plantou, minhas amadas, ela vai colher, infelizmente. Ou felizmente, né? Os versículos adiante, 8 e 9, a palavra é dirigida à má filha, a Babilônia. A Babilônia havia se divinizado pela declaração eu sou, né? No versículo 10. Havia tentado usurpar o atributo exclusivo de Deus. Só Ele é o Todo-Poderoso. Não depende de nada e nem de ninguém para existir. Ela fala várias vezes nessa passagem aqui. Só eu somente, ninguém mais, né? Então, e essa arrogância, essa pretensão de que as coisas ruins só vai acontecer com os outros e nunca com ela, é um pecado muito grave, porque isso faz com que ela acredite que ela é melhor do que os outros, e Deus abomina esse tipo de atitude, né? Essa perversa autodivinação reflete a sua própria desgraça. A Babilônia não é mais considerada uma virgem, e sim uma viúva. A perda de filhos, que fala aqui nessa parte, ela alude à perda da esperança no futuro. Compare o destino da Babilônia com o de Sião, né? Que é o dos filhos de Deus. Deus diz que as duas coisas vão acontecer com a Babilônia. A viuvez, ou seja, a perda desse parceiro do qual ela se gaba tanto, né? Que agora ela se sente tão segura por ele ter trocado a esposa para ficar com ela. E a perda de filhos. Talvez não seja a perda de filhos verdadeiros, físicos, mas essa perda de filhos, como está falando aqui, é a perda do futuro, no qual ela projetou em cima dessa relação adúltera. Porque ela acredita que ela vai ter esse homem para sempre. Ela tomou de outra pessoa e ela acha que ela vai viver uma vida com essa pessoa. E isso não vai acontecer, porque é o que a palavra de Deus diz. Algumas, né, já ouvi até relatos de que algumas mulheres até engravidam e chegam a perder o filho, assim como aconteceu com Batseba quando ela adulterou com Davi, né? Por quê? Porque é a palavra de Deus. Não que é uma regra geral que acontece com todas. Algumas chegam a ter a criança, sim. Mas aí tudo está na mão do Senhor e Deus sabe o que faz. Amém? O versículo 10 fala de impiedade, sabedoria e conhecimento, que refere-se à ideia de feitiçaria e encantamento. Ninguém me vê, ela afirma. Também mostra a falta de temor a Deus, que tudo vê, que Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Ela acredita que o mal que ela está fazendo não está sendo observado pelo Senhor. Ela acredita que ninguém está vendo. Quando eu leio isso, eu penso naquelas pessoas que são mentirosas mesmo, assim, são cara de pau, né? Quando alguém pergunta, mas você, né? Às vezes acontece de alguém falar assim, nossa, mas você, né, não tem, né, não se sente mal de estar com uma pessoa que está largando a família e tal. Ela fala, não, mas eu não penso, eu não queria isso, aconteceu e tal. Ela não acha que isso vai voltar para ela, não tem temor a Deus, né? E isso é muito grave, né? Isso é muito sério. Essa passagem também remete a atitudes que muitos homens tomam para tirar os maridos de casa. Elas recorrem à macumba, feitiçaria, acreditando que a obra de suas mãos, a sua força, é maior e melhor ou superior à de Deus, né? Elas acreditam que a feitiçaria, a macumba dela vai durar para sempre,
Mas a palavra de Deus, ela nos garante que o Senhor é o Todo-Poderoso, Ele está no controle. Elas podem até fazer seus feitiços, suas macumbarias, mas o Deus é fiel e Ele é poderoso para desfazer todas as obras do maligno. A palavra de Deus diz que para isso que o Filho do Homem foi levantado, para desfazer as obras do maligno. Amém? Ou mesmo aquelas que não recorreram a esse tipo de coisa. Elas se utilizam de sedução, obstinação, prostituição para enfeitiçar o marido de outra pessoa. As duas atitudes, tanto de fazer a feitiçaria quanto de confiar em si mesma, são abomináveis ao Senhor. No versículo 11, nós vemos que apesar dela se considerar firme e forte, digamos assim, na sua conquista, o Senhor diz que a desgraça virá e ela não terá como escorunjá-la, ou seja, não vai ter macumba, feitiço que ela faça para se livrar da ira do Senhor. Virá uma catástrofe que ela não pode prever, o que ela nem imagina vai acontecer. Que é o quê? O seu marido voltar para você e refugá-la. Hoje ela imagina que ele nunca, voltar para a mulher? Imagina, ele me garantiu. Ele falou horrores dessa pessoa para mim, porque ele está enfeitiçado, provavelmente muitos homens fazem isso. Ele maldiz a mulher para amante, para OM. E ela nunca imagina que isso vai acontecer, porque ela se garante, Ela acha que isso nunca vai acontecer. E é o que vai acontecer. Isso vai acontecer repentinamente. Ela não vai nem saber o que atingiu ela. Quanto menos ela imaginar. Ou seja, quando ela estiver mais soberba, mais arrogante, quando ela estiver mais plena confiança em si mesma e que aquilo que ela fez nunca vai virar contra ela, acreditando que ela venceu de vez, é que ela vai perder tudo. Pois ela não espera que o Senhor faça justiça a você. Mas Deus diz, eu me vingarei, a vingança é minha. E o Senhor é Deus de justiça, Ele é um juiz justo. Nós vemos nos versículos seguintes, do 12 a 14, que Deus diz para ela continuar com as suas feitiçarias. Deus não está se importando com as feitiçarias dela, nas quais ela tem confiado toda a vida, diferente da esposa, que tem confiado no Senhor e colocado sua esperança nele. Mal ela sabe que maldito é o homem que confia no homem e aparta o seu coração do Senhor. Essa pessoa que confia em si mesma é tão maldita que a palavra de Deus diz que ela não verá quando vier qualquer bem sobre a vida dela. Ela é como uma tamargueira no deserto. A tamargueira no deserto é algo seco, sem vida. É algo que mesmo que algum bem venha sobre ela, ela não reconhecerá, de tão maldita que é uma pessoa que confia em si mesmo, que confia no seu taco, como o pessoal gosta de dizer por aí. No final do versículo 12, Deus diz que talvez ela consiga, talvez ela provoque temor. Isso me mostra que sim, o Senhor nos vingará, sim, Ele não deixará a OM impune. Porém, temos que ser o oposto da OM. Temos que confiar que é o Senhor que inclinará o coração do nosso marido de volta e não tentar ficar seduzindo ele. Não falo que você não deve ser bonita ou atraente, tem que se cuidar, sim. Tem que se cuidar muito bem, tem que ter uma autoestima, Mas tudo com a confiança, com a esperança no Senhor. A sua confiança no seu marido voltar não pode estar nisso, não pode estar em você, na força do seu braço. De forma nenhuma nós temos que buscar também uma outra pessoa a saída para o deserto. Somente o Senhor pode nos tirar de lá. Amém? No versículo 13 também me mostra que ela já está se cansando do que o homem que ela roubou diz a ela mês a mês. Quando o versículo fala em astrólogo, que fica prevendo o futuro que só o Senhor sabe e só na palavra dele a gente consegue ver, quando seu marido fica dizendo para ela mês a mês, todo dia, que ele vai se divorciar, que ele vai te abandonar, que ele vai assumir ela, que ele vai dar a ela a posição de esposa que é sua e somente sua, mesmo que o divórcio saia. Novamente, digo que essas coisas só vão acontecer se você for diferente dela, ok? Se você seguir o que o Senhor tem dito para você fazer, ainda que o seu marido diga que vai casar com a Amy, que vai ficar com ela para sempre, o Senhor não permitirá que ele dê esse futuro que ela sonha para ela. E ela vai ficar se cansando de ter que mantê-lo por perto na força do seu próprio braço. Mesmo que seu marido afirmar de que o que ele quer hoje é ficar com a Amy, isso não a livrará da sina que o Senhor já tem para ela.
No versículo 14, nós vemos também a condenação do seu marido por continuar a andar atrás dela, da OM. O Senhor diz que eles são como um restolho. O fogo os consumirá, não poderão fugir das chamas. O Senhor irá colocá-los no fogo purificador para expiar os seus pecados. E no versículo 15, nós vemos o destino da Babilônia. Que o destino da Babilônia também abrangerá aqueles com quem ela se relaciona, ou seja, o adúltero, o seu marido. Os que tiveram negócios com ela, esses andarão vagueando cada um pelo seu caminho, não haverá quem a salve. Não, né? O seu marido, ainda que ele esteja enfeitiçado ao ponto de querer salvá-la, de querer continuar com ela, não haverá quem a salve da ira do Senhor. Ele vai se virar contra ela e tudo que ela semeou, ela vai colher. Né? Ainda que seu marido esteja iludido com ela, nada vai livrar ela da mão do Senhor. Por isso, amadas, nós temos também que orar pela vida do nosso cônjuge. Pois mesmo com o final desse relacionamento com a OM, mesmo que o final desse relacionamento com a OM é certo, se não orarmos pelo cônjuge, ele ficará vagueando, como diz nessa palavra. E poderá até entrar em outro relacionamento adúltero e cometendo erros piores até do que ele já cometeu. Pois a luta da restauração não é somente por causa do seu desejo de ter o seu marido de volta, ou por causa da sua dor ou da sua vergonha por ter sido abandonada. A luta aqui, minha amada, é pela vida dele, é pela alma do seu marido, pois a palavra diz que os adúlteros não herdarão o reino de Deus. Por isso, precisamos nos fortalecer e interceder por nosso cônjuge, não mais pensando no nosso próprio benefício, mas no plano de Deus em salvar a vida dele e de salvar a sua família. Quando alcançarmos essa maturidade, com certeza o Senhor se moverá. O que não posso deixar de exortar também a quem estiver ouvindo esse áudio é que não podemos ter uma atitude arrogante em nosso coração ao ler essa passagem ou ouvir esse estudo. Atitudes do tipo assim, é isso mesmo, bem feito, eu quero mais é que isso aconteça, eu quero que ela arda no fogo do inferno, né? Eu quero isso, eu quero aquilo, né? Não deixar essa soberba, essa arrogância subir ao coração, pois esse não é o espírito manso e tranquilo, que é precioso aos olhos do Senhor, que o Senhor quer que nós alcancemos, né? O intuito em mostrar o que Deus fará ao OM não é para que a sua carne se regozije na desgraça alheia, pois se você fizer isso, você será como ela. Não se esqueça de que foi o Senhor que entregou Israel na mão da Babilônia e agora está vingando Israel pelo que a Babilônia fez a ela. Se você for como Babilônia, Deus fará o mesmo com você. O intuito desse estudo é de dar a confiança, te dar a confiança de que o Senhor se vingará, pois é a palavra dele. A palavra dele é viva e eficaz, é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes, e a palavra dele não volta para ele vazia. Antes ela faz o que o apraz e cumpre o propósito para o qual ele a designou, pois ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele prometeu, ele cumpre. Ele é zeloso e zela por suas palavras, por suas promessas. Temos é que ter misericórdia da vida dessa mulher, pois a nossa luta não é contra ela, mas contra quem a usa. Não é contra carne ou sangue. Mantenha-se fiel ao Senhor, espere nele. Quando o nosso coração estiver maduro o suficiente, leal a ele o suficiente, ele se levantará. Pois a palavra de Deus diz que o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Amém, amados? Que Deus abençoe vocês com esse áudio e que o Senhor esteja dando sabedoria e discernimento a você a cada dia. Mantenha-se firme no Senhor, não olhe as circunstâncias, santifique-se, né? Entra no rio, que é a palavra de Deus, e não permita que nada do externo tire a sua aliança, a sua comunhão com Deus. Esse é o principal. É para isso que Ele te colocou aqui, nesse deserto. Amém? A paz a todos.